A gente abre essa edição com informações sobre o governo dos Estados Unidos. Um integrante do governo Trump disse para a Folha que os norte-americanos avaliam não ter percebido envolvimento relevante ou recebido ofertas significativas por parte do Brasil na negociação em torno das tarifas sobre produtos importados do país. Depois de anunciar as medidas, agora é que o governo dos Estados Unidos prepara um decreto para tentar dar base a essa medida. Apesar da posição dos norte-americanos, negociadores brasileiros vêm dizendo que o processo formal de tratativas está travado à espera de um sinal verde justamente da Casa Branca. Eles afirmam ter feito ofertas aos Estados Unidos antes mesmo de Trump ter anunciado a elevação da tarifa de 10% para 50%. O governo brasileiro diz que não vai fazer concessões relativas à parte política da carta de Trump e justifica essas tarifas, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o Trump disse que vai aplicar as tarifas, em parte, devido ao que chamou de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. Assunto para o colunista Ronilson Pacheco e para o cientista político Beto Vasques, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que estão aqui conosco. Um ótimo dia aos dois. Ronilson, Casa Branca dizendo que o Brasil não está engajado nessa negociação. Não está mesmo, meu amigo? Bom dia para você. Bom dia. Bom, esse tipo de negociação não é feita assim, né? Qualquer tipo de negociação, o Beto sabe disso tão bem quanto eu, é uma negociação nesse nível, uma negociação comercial, internacional, entre dois países, que é feita depois de muita conversa, antes da assinatura ou de decisão dos respectivos presidentes. Você tem uma série de conversas entre as suas relações exteriores. O que aconteceu é que os Estados Unidos sancionou o Brasil, porque o Donald Trump acordou um dia e decidiu que ia sancionar o Brasil. Construiu uma narrativa ali em torno de Jair Bolsonaro, que nitidamente é uma narrativa construída. Esse tipo de relação e de defesa incondicional de Jair Bolsonaro nunca existiu, e eu continuo achando que ela não existe. Ela faz parte de uma construção de Donald Trump para justificar uma decisão que ele tomou, como é bem do seu modus operandi. E o Brasil procurou os caminhos que são institucionais, diplomáticos, para poder fazer essas conversas, e é óbvio, né? É bem nítido, não é só uma birra, uma justificativa. De fato, os Estados Unidos não quer uma negociação, trava qualquer tipo de negociação, e uma das razões é porque a decisão final, quem vai bater o martelo é Donald Trump. Quer dizer, não tem uma conversa técnica que justifique decisões. Donald Trump vai tomar essa decisão final da maneira bem personalista, individualista, como ele faz e como ele tem feito. Então, de fato, eu acredito, acompanhando minimamente esse assunto desde que ele surge, desde que ele inicia, que todas as iniciativas diplomáticas oficiais que o Brasil tem tentado tomar têm tido realmente portas fechadas e resistência, mas resistência porque é uma decisão unilateral de Donald Trump. E é interessante essa coisa, né? Do alto do pedestal você diz não se esforçou o suficiente. A minha leitura é você não se humilhou o suficiente, porque não tem tratativas técnicas, econômicas, legais, inclusive políticas, que justifiquem uma negociação e uma conversa. Esse tipo de negociação não é sobre esforço unilateral e necessário. Esse tipo de negociação é sobre conversas, tratativas diplomáticas que são feitas. Então, de fato, os Estados Unidos está decidido a dificultar qualquer tipo de negociação, porque a decisão final vai ser de Donald Trump. E termino dizendo que eu ainda tenho dúvidas que Donald Trump, na hora H, não recue dessa decisão. Pois é, o Planalto tem acompanhado a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas está preocupado mesmo com as negociações do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem, em São Paulo, o presidente Lula disse que ainda tenta abrir um canal de diálogo com o governo Trump. Vamos ver. O dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber da verdade, você vai falar: Lula,
eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar assim do jeito que está. É isso. Bom, ao lado do presidente Lula, ali estava o vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que é quem está nessa parte mais técnica de negociações. Beto, você acha que tem faltado engajamento por parte do Brasil? Bom dia. Bom dia, Diego, meu amigo, camarada Ronilson, bom dia para a audiência. Eu acredito, Diego, que a gente tem que separar a atuação do governo do ponto de vista da negociação com os Estados Unidos, ou seja, no âmbito externo e no âmbito interno. Do ponto de vista do âmbito externo, eu acho que o governo do presidente Lula está se comportando de uma maneira exemplar, porque entendeu qual é o jogo. Eu acho que o Ronilson tocou na tecla correta. Não se trata de negociação, se trata de humilhação. O próprio sinal dessa manchete do UOL hoje, dizendo que desde o governo norte-americano dizem que esperaram sinais e o Brasil não está dando, isso é um sinal de que os Estados Unidos acusou o golpe, porque eles acharam o quê? Que o Lula ia ser o Zelensky ou o Ramaphosa da África do Sul, que foram se meter na cova dos leões. Não, o Lula aprende, né? E aprendeu com a experiência dos outros casos. Então, obviamente, não é uma negociação com racionalidade econômica, não se trata de uma negociação comercial. Acho que essa postura do presidente Lula está corretíssima. Ele mantém uma mão sempre estendida para uma negociação que ele sabe que dificilmente existirá, pelo menos no curto prazo, mas com a outra mão mantém a guarda alta para poder golpear. E por que que essa estratégia me parece funcionar? Porque se a gente olhar, existe, claro, uma negociação, mas é uma negociação que ela extrapola a racionalidade econômica e comercial, como eu falava. Ela se dá em 3 dimensões. Uma primeira dimensão tem um fator que eu chamaria de fator emocional. Todos nós sabemos, o Trump é uma criatura muito instável, mas que valoriza, e sempre falou isso, os tipos durões. Eu comentava isso semana passada, né? Então, assim, gente que se humilha, como o Zelensky, ou como o próprio Milei, que voluntariamente vai lá abanar o rabinho, o Trump despreza. Agora, figuras como Putin, o Kim da Coreia do Norte, o próprio Xi, ele respeita por serem durões. E ele sempre fica com essa estratégia até o último minuto. Então, o governo brasileiro está atuando, não pediu prórroga, não foi se humilhar na Casa Branca e jogou com um perfil de ser duro, mas sempre com a mão estendida para uma negociação. Um segundo fator é político, comunicacional e econômico. É o tema das Big Techs. Ou seja, nessa aliança de predadores, como diz o da Empoli, que escreveu seu livro A Hora dos Predadores, já comentei aqui também, essa aliança entre autocratas como Trump e os meninos mimados bilionários donos das Big Techs, eles querem o quê? Eles querem, do ponto de vista econômico, garantir todo o recurso econômico sem pagar impostos e nenhum tipo de regulamentação das Big Techs. E, em contrapartida, elas fazem um trabalho de aparato de agitação e propaganda global para esses autocratas, Trump e seus aliados. Então, essa é uma segunda variável. E a terceira variável é geopolítica. Desde quando o Trump começou a anunciar as primeiras tarifas, Diego, você deverá se lembrar, a gente comentou aqui, o Trump pôs abaixo o concerto de nações, o mundo multipolar que a gente conheceu desde o pós-guerra. Ele criou um mundo onde você tem grandes potências com zonas de influência, onde os Estados Unidos tenta se permanecer um pouco acima das outras duas grandes potências, que são Rússia e China, mas cada uma cuida do seu quintal, e a América Latina é o quintal do Trump, é o quintal dos Estados Unidos. Então, que o Brasil seja um contrapeso na região, com um sistema, né, que pode fazer o PIX do BRICS, né, onde pode ter uma zona de influência econômica, se aproximar da Rota da Seda, isso incomoda os interesses geopolíticos desse arranjo. Então, essa negociação pode funcionar. E termino com isso, Diego. Do ponto de vista externo, eu acho que então o Lula está negociando bem. Para dentro, um pouquinho mais de palácio, menos palanque, falar menos de justiça tributária e mais de solidariedade tributária, de pobres e ricos juntos para defender a soberania, e mais que soberania, falar de unidade nacional, eu acho que é o grande desafio para isolar a extrema-direita no Brasil e a gente se preparar, porque o que vem é muito, muito grave e duro para o Brasil.